O Trilhas da Democracia de hoje entrevista uma das maiores lideranças do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, João Pedro Stedley. Em tema, a necessidade da construção de uma rede nacional de comunicação popular. João Pedro, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Eu começo te perguntando e te incitando a fazer uma breve história de como surge a ideia da construção dessa rede nacional de comunicação popular, uma rede nacional central do Brasil, na tua cabeça. Quais são as experiências históricas que te marcaram na tua infância, adolescência e juventude? Olá, pessoal. Prazer enorme poder conversar com todos vocês que nos acompanham em casa, pelo rádio, pela televisão. Um enorme prazer estar aqui com o Marco e trocar ideias sobre a realidade brasileira e os desafios que nós temos como classe trabalhadora e como movimentos populares. Bom, esse desafio de ter algum instrumento que pudesse unificar formas de difusão de notícias, de análises, com o olhar da classe trabalhadora, é uma necessidade histórica da esquerda brasileira. E eu já ficava assim, ansioso, angustiado, desde a época do golpe contra Dilma. E trocava ideias com companheiros, sobretudo lá do Sul e do Rio de Janeiro, e nós sonhávamos. Nós precisávamos agora ter uma rede da legalidade, nós precisávamos ter o Brizola vivo, que ele sempre foi um entusiasta desse tipo de articulação. E, claro, além dessa conversa com amigos que também tinham convivido com o Brizola, Beto Almeida, lá na TV comunitária de Brasília e da TV Senado, sempre foi entusiasta. A saudosa Beth Carvalho, da qual eu tive o privilégio de ser amigo, também adorava essa ideia. E, claro, da minha memória, vinha sempre... Eu era muito criança ainda, estava no primeiro ano, estudando numa escola brizoleta, lá no interior de Lagoa Vermelha, e eu nunca mais esqueci, né? A nossa professora, no dia de aula, botava um puta de um rádio em cima da mesa dela e botava a criançada toda a escutar. Escutar o quê? A voz da legalidade. Era o Brizola que entrava em cadeia pela Rádio Guaíba, mas todas as rádios do interior reproduziu, e daí nós ficávamos escutando. E ele falava durante meia hora, uma hora, dando notícias do que estava acontecendo no país, de por que ele estava insurreto, né? De por que ele defendia a legalidade. Esse nome legalidade, para os mais jovens, é porque, na época, o Jânio Quadros havia renunciado e o João Goulart estava em viagem para a China. Então, um setor direitista dos militares, que agora nós estamos vendo, né? Nunca desaparece, infelizmente, das Forças Armadas, tentaram dar um golpe, e alegando que o João Goulart, por ser esquerdista, não poderia assumir o poder. E tentavam, então, colocar outra pessoa, fazer com que o Congresso elegesse uma outra pessoa. O Brizola se insurgiu para defender a posse do vice, como dizia a Constituição, daí a legalidade, respeitar a lei. Mas aqui o principal é isso. Imagine vocês o Brizola com uma rádio, a Rádio Guaíba, lá nos porões do Palácio do Piratini, ele fazia essas locuções, conclamando a população a se insurgir, a ficar atenta, a se mobilizar. E lá em Porto Alegre, depois eu fiquei sabendo pela história, de que praticamente durante todo esse processo de mobilização, a população de Porto Alegre ia se concentrando, então, e se revezando na frente do Palácio do Piratini com uma espécie de vigília permanente. O resultado disso, vocês conhecem, o Brizola foi vitorioso e o João Goulart
tomou posse, ainda com um acordão que impunha o parlamentarismo, mas depois veio um plebiscito que devolveu o presidencialismo e então o João Goulart assumiu com todos os poderes que a Constituição lhe dava direito. Então, na minha memória... João Pedro, eu não vivi a cadeia da legalidade, mas vivi a eleição de 1982 para governador do estado do Rio de Janeiro. E a lembrança que eu tenho de Brizola, a primeira lembrança que eu tinha de Brizola, eu era um adolescente à época, era a capacidade que ele tinha de chegar até o público que assistia a televisão sentado no seu sofá. Quem é hoje, quais são hoje as lideranças políticas do campo político da esquerda, do campo político democrático popular, que tem essa capacidade brizoliana de usar os meios de comunicação, fazer o uso dos meios de comunicação para estabelecer um diálogo quase direto, como se não existisse a televisão, como não existissem os meios de comunicação, essa capacidade de chegar até a casa das pessoas com uma linguagem acessível, fala-se muito hoje, com a capacidade de furar a bolha, para ir além do nosso campo específico. Eu acho que é uma opinião muito particular, né? Que cada período da história do nosso povo vai gerando lutas, vai gerando seus líderes. E como o país é muito grande, é muito difícil ter um líder nacional. Em geral, em cada estado, em cada região, vai produzindo, então, referências políticas que as massas ficam atentas e se orientam, né? Então, hoje, nós temos como uma referência de um período anterior ainda, que é o Lula. O Lula é um personagem que ele consegue falar, sobretudo para a classe trabalhadora, para os mais pobres, a nível nacional. Porém, em cada estado e região, eu sinto que também há personagens, digamos, da nossa luta política, que também têm uma boa inserção quando falam às massas, né? O próprio Ciro Gomes fala bem para as massas, né? Aí, em Pernambuco, eu tenho acompanhado o que foi a campanha, por exemplo, da Marília Reis, ela um pouco que herdou do avô, que o Miguel Arraes era um comunicador fantástico, com aquele jeitão de sertanejo dele, né? Ele chegava no coração das pessoas, porque o segredo, que você sabe melhor que eu como comunicador, é como você usa as palavras que chegam no coração, porque a rádio, a televisão, elas não vão pela racionalidade, tanto porque o tempo é muito exíguo, então você tem que dizer com 2, 3 palavras, né, aquilo que toca o coração das pessoas. Assim como nas religiões, nós temos muitos líderes que lá na sua diocese, na sua região, no seu terreiro, conseguem se comunicar. Agora, para ser um comunicador nacional e respeitado nacional, infelizmente até, eu acho que hoje nós temos só o Lula. E como a Globo descobriu isso, e a elite descobriu isso, eles impedem o Lula de falar na Globo, de falar em cadeia nacional por rádio. Então, dificulta a comunicação dele com as massas. João Pedro, qual é a tua avaliação sobre o estilo professoral do Fernando Haddad? Já que a gente está falando aqui de capacidade de chegar até as massas. O Fernando Haddad, que é meu amigo, ele não é um líder político produzido pelo movimento de massas, pelas lutas populares, né? Ele é um quadro, um intelectual orgânico da classe trabalhadora, um homem de esquerda, profundamente comprometido com os interesses do nosso povo, porém ele não tem esse carisma. E o carisma não é a pessoa que decide, é o povo, né? Então, como você mesmo qualificou, eu acho que o Haddad é um bom professor, né? Ele consegue explicar, porém, ele sempre repete o cenário como se estivesse em sala de aula. E para as massas tem que ser meio contundente, né? Palavras-chave e, sobretudo,
tem que ter esse carisma que não é só da personalidade. Claro, tem um componente da personalidade. Não adianta tu querer ser querido se os outros não te querem, né? Mas, sobretudo, eu quero aqui resgatar uma questão da luta de classes mesmo, que as massas confiam naqueles personagens que vão se formando ao longo do tempo na luta de classes, na luta de massas. E isso não adianta ser designado, ou seja, quem decide quem é o líder popular é o povo, não é o líder, né? Então, por mais que tu queira, por isso que não adianta, está cheio de partidos no Brasil e as convenções partidárias elegem os presidentes de partido. Mas são raros os presidentes de partido que são também líderes populares. Porque, para ser líder popular, é o povo que escolhe. E o povo só escolhe depois de testar essas figuras ao longo do tempo, em diversas oportunidades da luta de classe. Até porque o povo está calejado. Ele está cansado do demagogo, do populista, né? Que faz, às vezes, um discurso com retórica, porém que engana. Depois de 4 anos faz acordo com as elites, ou ele cuida mais dos seus interesses pessoais, ou às vezes dos seus interesses só partidários, né? Que eu acho que é um grave erro também da esquerda, confunde o crescimento do partido com as mudanças estruturais. Eu acho que a esquerda tem como missão lutar por mudanças estruturais na sociedade brasileira. E só assim vai ser de esquerda. O nosso verdadeiro partido é lutar contra a desigualdade social. A sigla pouco importa. João Pedro, uma última pergunta. A gente está falando muito de lideranças políticas, né? A gente vai passar a conversar agora sobre essa proposta de construção de uma rede nacional de comunicação popular, mas eu gostaria de ouvir a tua opinião, já que você falou que as lideranças se formam na luta de classes, se formam dentro dos movimentos populares. Eu gostaria de saber a tua avaliação, a tua opinião sobre a importância de Guilherme Boulos para a política de esquerda no Brasil. O Boulos, ele é um personagem que emergiu da luta pela moradia aqui na cidade de São Paulo. Então, ele é uma referência da luta pela moradia, sobretudo do estado de São Paulo, porém, o seu próprio movimento não conseguiu se transformar num movimento nacional, até porque a luta pela moradia tem uma característica bem localizada, né? Mas ele, como um quadro político da esquerda, é um sujeito bem preparado, é um intelectual orgânico, mas, na minha opinião, independente de partido e independente de ideologia, porque eu acho que ideologicamente ele poderia estar no MST, poderia estar em qualquer partido de esquerda, então ele é um homem de esquerda comprometido com o povo brasileiro, porém, como eu disse antes, para ser um líder nacional, não é a pessoa que decide, as lutas nacionais é que vão produzir esses personagens como parte, né, da luta de classes e da luta popular no nosso país. João Pedro, no primeiro bloco, nós falamos muito sobre lideranças políticas, né? E agora eu gostaria de tratar contigo sobre, na verdade, esse projeto de construção de uma rede nacional de comunicação popular que tem, digamos, o seu embrião na criação desse programa, que é diário, de segunda a sexta, com a duração de 15 minutos, chamado Central do Brasil. Como é que surge a ideia da criação do Central do Brasil e ele está vinculado à entrada do MST na estrutura da TVT? Bem, como eu disse antes, esse desafio de você criar um canal unitário no campo popular já é antigo. E eu fiquei muito angustiado e me articulei na época do golpe contra Dilma, porque não havia nenhuma forma da esquerda se defender. Então, foi aí que emergiu as fake news, né? E eu cheguei a ir a Minas Gerais falar com o governador Pimentel
para tentar fazer com que a TV de Minas, que por sinal pega todo o estado de Minas, fosse a cabeça de ponte, igual foi a Rádio Guaíba para o Brizola, e de lá de Minas nós criássemos, então, esse programa unitário. Não se viabilizou, o governador não teve interesse, e, claro, naquela época também, cá entre nós, parte da esquerda ficou aquém das necessidades da luta contra o golpe. Bom, agora, quando veio o Covid e toda essa situação, digamos, a partir de março, nós começamos de novo a debater entre os movimentos populares. Não é possível que a gente não tenha uma forma unitária de fazer com que as notícias, seja as orientações médicas, seja alguma coisa que perpasse todo o país e todas as formas de organização. Então, levamos aí uns 2 meses tentando convencer as diversas formas de organização. E, claro, eu acho que agora nos ajudou, não o MST. O MST, modestamente, nós fizemos a nossa parte. Mas o que nos ajudou foi construir a unidade da esquerda pelo Fora Bolsonaro. Quando nós tivemos uma grande coalizão, né, de todas as centrais sindicais, das duas frentes, Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, de várias igrejas, CONIC, do povo de terreiro, de entidades, ONGs, movimento de juventude, movimento negro. Quando se formou uma grande coalizão que teve como unidade fora Bolsonaro, aí se criaram as condições, eu acho, objetivas, para que todo mundo se desse conta. Bom, então essa coalizão tem que ter uma voz única, né? Respeitando a pluralidade, ninguém quer ser protagonista de nada, né? Bom, daí foi aprovado, né, a ideia de termos um programa unitário, diário, a nível nacional, bebendo lá na fonte do velho Brizola. O segundo passo foi, então, como é que nós vamos construir esse programa? Também é uma dificuldade muito grande, recursos, de pessoas disponíveis, e o próprio nome. Aí levantamos 300 nomes. E, finalmente, fomos salvos pelo Walter Salles. E alguém aí da juventude, da Frente Brasil Popular, numa das reuniões, disse: e por que a gente não bota Central do Brasil? Pegando como referência o que tinha sido o filme, que repete um pouco essa fórmula, né? A professora aposentada que escreve cartas todos os dias na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, para pessoas humildes de todo o povo, em todo o território nacional. Aí eu fui falar com o Walter, ele ficou entusiasmado com a ideia, de imediato liberou o uso do nome, porque está registrado no nome da produtora dele, e também ele mesmo fez a intermediação para que os músicos, que são também gente de esquerda, progressista, o Antônio e o outro companheiro, liberassem também as trilhas sonoras que fazem parte do filme. Bom, aí todo mundo ficou encantado com a ideia e pegou Central do Brasil, utilizando também as trilhas sonoras do próprio filme. E aí o nosso pessoal da área de jornalismo começou a montar a ideia do programa, 15 minutos, também bebendo na fonte, então, agora do filme, da Central do Brasil do Rio de Janeiro, imitando o trem, as estações, né, as cartas, as paradas, etc. E aí, o terceiro passo foi, bom, aonde que nós vamos montar a central que vai emitir? Aonde vai ser a Central do Brasil? Tentamos fazer alguns contatos para ver aonde que teria melhor acolhida. Para nós não tinha problema nenhum. Chegamos a consultar, inclusive, a possibilidade de fazer aí no Nordeste, na TV Bahia, acabou não se concretizando. Depois chegamos a aventar a possibilidade de fazer na TV Comunitária de Brasília, porque tinha um aceno de uma possibilidade de apoio cultural do BRB, que é um banco público, porque isso tudo precisa de recurso. Mas também acabou não se viabilizando. Então, nós tivemos, digamos que, operar com as nossas próprias pernas e, gentilmente, daí a TVT, sem nenhuma ingerência, ofereceu, digamos, o satélite, o espaço que eles têm, e nós, então, montamos uma equipe, basicamente, de jornalistas e comunicadores na forma solidária, né? Na forma militante,
e com muita dificuldade, porque agora com a Covid todo mundo está em casa. Então, eu imagino, né? Não é da minha área, mas eu imagino a dificuldade que é você fazer um programa diário de televisão e rádio, 15 minutos. Então, quero aproveitar, inclusive, de público, para cumprimentar esses abnegados militantes da área de comunicação que conseguiram botar no ar e estão sustentando com qualidade, né? Ainda que sempre pode ter necessidades de aperfeiçoamento, que é natural, mas nós estamos muito entusiasmados com essa possibilidade e com o grau de abrangência que ele vai ganhando a cada dia que passa. João Pedro, não te parece que a experiência do Central do Brasil e também outras várias experiências que surgem Brasil afora não representam uma inflexão em relação à forma como partidos de esquerda, e eu estou fazendo referência direta aí ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, tratavam a comunicação, principalmente na época das campanhas eleitorais, centralizando nas mãos de marqueteiros a comunicação de candidatos, a própria comunicação do partido. Não te parece que isso pode ser, o Central do Brasil e outras experiências, uma forma embrionária de uma outra forma de fazer comunicação que não seja essa dos marqueteiros? Bem, eu acho que não precisa eu aqui de público criticá-los, porque já ouvi autocríticas de vários dirigentes petistas. E as duas principais erros cometidos pela esquerda, porque também não foi só o PT que esteve no governo Lula e Dilma, mas os dois principais erros no campo das ideias foi a falta de instrumentos para elevar o nível de educação e cultura do nosso povo. Nós fizemos muito pouco nessa área, e por isso que o povo mais pobre acabou votando no Bolsonaro também. Isso é uma deficiência nossa, a culpa é nossa. Né? E o segundo tema é esse que você explicitou, que é a esquerda querer copiar da burguesia os métodos de comunicação, seja durante a campanha eleitoral, com aqueles famigerados grupos de marqueteiros que, na minha opinião, se tratavam apenas de lumpenburgueses. Eles acumularam muito dinheiro nas costas dos partidos de esquerda, e inclusive muitos deles, como se comprovou, se protegiam depositando esse dinheiro no exterior. Uma vergonha para nós de esquerda. Então, espero que a esquerda tenha aprendido a lição e, sobretudo, eu acho que o Central do Brasil pode nos dar um indicativo de que é possível fazer programas educativos sem doutrinarismo, sem dogmatismo, plurais no sentido dos diversas forças que compõem ele. Ninguém precisa ser protagonista, ninguém precisa ser chapa branca, ficar fazendo propaganda de si mesmo. Aqui tem que ter uma generosidade de tentar levar a melhor informação possível para o nosso povo, porque, no fundo, o nosso objetivo é elevar o nível de consciência das massas. E, para isso, todos os meios de comunicação são necessários, seja rádio, televisão, pichação, essa área cultural, que também tem uma adesão popular impressionante no povo brasileiro, o uso do teatro, da música, né? De todas as formas culturais. Vocês que estão aí em Pernambuco, eu fico assim invejoso da riqueza cultural que o povo de Pernambuco tem, né? Com as suas muitas manifestações musicais, né? Com os teatros. O Carnaval de Pernambuco é mais que um carnaval, né? Aquilo aí é o audiovisual, o cinema pernambucano. Um grande festival da cultura do povo. Milhões de pessoas, todo o povo de Pernambuco participa, né? E eu, como gaúcho, olhando de longe, sinto até inveja, né? Porque nós, no Rio Grande, nunca tivemos uma manifestação cultural dessas dimensões. Então, quero reivindicar aqui que também
espero que o Central do Brasil estimule a utilização de outras formas de manifestação cultural, porque todas elas são maneiras de elevar o nível de consciência do povo, de levar notícia, informação. Aqui quero aproveitar de público já também fazer um agradecimento. Vocês viram o vídeo que o Antônio Nóbrega organizou dias passados? Impressionante. Então, olha, pela música, pela contribuição dos nossos artistas, aquilo lá supera 10 discursos de políticos, de líderes, porque vai no coração das pessoas e vai se reproduzindo e vai se perenizando. Discurso tu pode fazer quantos você quer, como dizia João 23, então apelo para os universitários. João 23 dizia que o discurso entrava por um ouvido e saía por o outro, na sua pregação, recomendando a que os padres falassem menos e dessem mais exemplo. Estou usando aqui uma metáfora, mas é verdadeira, do grande João 23, que foi um dos grandes papas revolucionários lá da época, da década de 60, que organizou o concílio. Então, ele nos dá lições também, que muitas formas de comunicação a gente faz pelas imagens, pelo exemplo, como agora está nos dando o Antônio Nóbrega. Já que você falou em João 23, o ver, julgar e agir hoje passa necessariamente pela batalha cultural, pela batalha comunicacional? O ver e julgar e agir, na minha concepção, ele é um método dialético que, na tradição da Igreja Católica, eles utilizaram. Mas poderia, não quero ofendê-los, né, em dizer que isso é um método marxista. Então, estou chamando de um método dialético. Né? Porque no Marx, no Lenin, né, no Gramsci, no José Martí, no Fidel, no Che, todos utilizam esse método, que é, na verdade, primeiro você tem que compreender o que tem na realidade, quais são as condições objetivas da luta de classes, do problema do povo, que é o ver. Então, é a análise concreta da realidade. Segundo, né, é julgar. Por que eles acontecem? Então, é a interpretação das causas. Né? Como dizia Dom Helder Câmara, estou aproveitando de estarmos falando em Pernambuco para me referir a grandes líderes que Pernambuco teve, como Dom Helder Câmara. O Dom Helder Câmara dizia: quando eu denuncio os pobres, eles me chamam de santo. Quando eu denuncio quem é que causa os pobres, aí eles me chamam de comunista. Tá? Bom, então, o segundo ato é julgar. Quem é o culpado? Por que isso acontece? Que é as mazelas do capitalismo, do modo de produção capitalista. E a terceira ação, que é decorrente disso, daí é a ação militante, é a ação do compromisso, que é o agir. Bom, então, o que eu posso fazer para mudar isso? Porque também, você que atua na universidade sabe, se você só ficar no ver, né, não serve para nada. Pode até interpretar a realidade, mas não julgar quem é o culpado e depois não tomar medidas concretas para te comprometer e mudar, também não serve para nada. Né? Por isso que se diz, de novo, pegando uma experiência da catequese católica, que o inferno está cheio de pessoas de boa vontade. Porque, em geral, as pessoas de boa vontade só ficam no ver. Não chegam no julgar e muito menos no agir. Tá? Então, eu espero que o Central do Brasil utilize essa metodologia. Analise a realidade, denuncie quem são os culpados e proponha para as massas formas concretas de ação para que o povo insira na realidade, seja nos problemas concretos que nós estamos enfrentando agora no Covid, seja no Fora Bolsonaro para mudar o governo, seja nas mazelas do capitalismo. Então, o Central do Brasil tem que ser um programa de massas, porque também aí vem a outra concepção. As mudanças no Brasil não serão feitas por pessoas ou partidos. As mudanças no Brasil serão feitas pelas massas.
Portanto, cabe às pessoas militantes como nós, e aos partidos e aos movimentos populares, organizar as massas para as mudanças. Quem não consegue organizar as massas para as mudanças está fadado a ser apenas pessoas de boa vontade, que não chegarão ao paraíso da redenção pós-capitalista. João Pedro, nós chegamos ao fim dessa entrevista. Gostaria de agradecê-lo pela disponibilidade, dizer que aqui em Pernambuco são várias emissoras públicas que se integraram ao esforço de veiculação do Central do Brasil, e vida longa ao Central do Brasil, e que ele seja apenas esse embrião, essa protoforma da construção de uma rede nacional de comunicação popular. Muito obrigado. Obrigado a vocês por esse privilégio e espero que vocês também, com os espaços aí na rádio universitária, na TV universitária, no nosso Central do Brasil, sigam também o legado de grandes pensadores que nós tivemos no Pernambuco para todo o Brasil e para todo o mundo, como foi o nosso querido Paulo Freire, né, que hoje é tão combatido pelos fascistas por causa disso. Porque e que dá nome à nossa rádio AM, Rádio Paulo Freire. Não sabia. Então, mais um motivo. Grande Paulo Freire, saudoso, né, que nos deixou um legado impressionante do compromisso que todo militante deve ter de repartir conhecimento. Porque, como ele dizia, sempre é tempo de aprender, mas a gente só aprende em conjunto. Ninguém aprende sozinho. Um grande abraço a cada um de vocês e a todos os que nos acompanham. Muito obrigado. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Um grande abraço a todos e a todas.